Carol. Então me conte primeiro da maneira que você quiser contar, como que foi. Você teve a experiência com a gente lá, né? Comigo, com o Álvaro, teve a Sim, experiência com a Margarete também. Então conte da maneira que né, você quiser. eu quero fazer só uma pincelada, né, para o povo entender, porque é interessante. Como eu, desde que nasci, como diz, nasci num berço cristão, então eu vou fazer só um resuminho para a galera poder entender Uhum. a, a vida, né, como eu tô levando e como eu dei essa virada de chave, né? Sim, sim, sim. E então, assim, não é que a vida cristã ela seja ruim, de maneira nenhuma. Eu sou cristã já faz 29 anos, vamos se dizer assim, né? Cresci, então, no berço cristão com essa educação. Só que, devido também, hoje eu entendo, né? Tenho essa visão, entendimento que minha mãe e meu pai teve uma criação, muito diferente e muito difícil também. Então, acabou que passou toda essa dificuldade para mim automaticamente, né? Uhum. Então, a tal como a gente sempre comenta, crença limitante, escassez, não pode fazer isso, Programação. não pode fazer aquilo e tudo mais. Então você tem que viver aquela vida e acabou. Não dá para expandir, não dá para virar chave. É viver aquilo, é trabalhar, como diz, usando a frase, né? É trabalhar para pagar boletos. Ponto. E eu, logicamente, no meu entendimento pouco antes que eu tinha, eu achava que, cara, tá ok. Eu vou passar um cartão de crédito, vou ficar endividada, uma hora eu pago, e aquela coisa da cabeça pequenininha, né? Uhum. E aí eu vivi e cresci nessa educação. Eu falei, cara, não é possível, né? E a gente vai na igreja, escuta sobre prosperidade, sobre abundância, não da forma como deveria estar exposto, mas escutamos. E a gente se pergunta num ponto da vida e fala assim, tá, ok, existe, mas cadê? Por É que que isso eu que não Deus vivo quer, isso? mas por que que eu não acesso, né? Exatamente. Por que que não? Aí é aquela coisa, reclamar é melhor do que agradecer. Que é Uhum. um outro ponto que eu vou chegar para poder explicar sobre também, que muita coisa fez sentido para mim, né? Depois das bases, depois da hipnoterapia, fez muito sentido. Então, tipo, aquela coisa das palavras negativas, daquele peso que isso traz para você, da ingratidão com N situações. Então, tipo assim, não vai te trazer benefício nenhum. E você vai viver sempre no mesmo giro, na mesma roda, e você fala, cara, não vai mudar nunca. Aí eu fui, aí para resumir, né, só para o povo entender, aí eu casei com 25 anos. Aí toda aquela programação que mãe e pai fizeram, tipo, ó, relação sexual, vou contar aqui também que é um testemunho solo muito maravilhoso que eu contei lá, né, da Uhum. relação sexual, aquela vida aqui, ó, você não pode sair dessa caixa porque, meu Deus do céu, você vai morrer, né, modo de dizer, Uhum. brincando. E aí vai, aí casa, aí tem a ansiedade de casar, porque eu não podia cozinhar dentro de casa, porque eu ia estragar a comida, e tá, né? E isso também para vocês entenderem, que vocês vão assistir depois. Não tô falando mal de pai e mãe, mas eu tô passando aqui é, as educações, né? Que eu tive durante esse período. Então, assim, não pode fazer isso, não vai lá, e tá. Então, aqui, ó, jaula. Cresci numa prisão por conta dessa educação da minha mãe e do meu pai. E aí eu falo assim, cara, não é possível. As pessoas eu escuto, é, sei lá, empresários, bilionários, o povo crescendo, a vida, né, fluindo e tal. E por que que eu não acesso isso? E aí quando eu casei, eu fiquei com um pouco de ansiedade ainda, porque era tudo muito novo para mim, daquela programação antiga. Então, para sair daquilo, né, foi punk. Eu tive que, como diz no meu pouco entendimento, orar, buscar de Deus, conversar com pessoas, tentar virar a chave de alguma forma, para chegar num ponto de eu conversar com a Bianca da academia e ela me apresentar a Margarete. Que ela, como diz, foi lá, que eu não sei como que a Margarete apareceu lá e eu acredito e falo hoje até isso para ela, que foi Deus que colocou ela naquele momento, né? Me apresentou ela na minha vida.
E aí ela conversando comigo um pouquinho e tal, parece que vocês, né, que mexem com isso, assim, com o intelecto e tudo mais, parece que vocês veem quando a pessoa tem uma, tipo assim, como é que fala a palavra, Saulo? Potencial, né? De que eu tava tão presa que eu não tinha noção da grandeza que podia se tornar, né? Eu era muito criança, muito infantil, eu tinha aquela coisa de mamãe e papai, filha única, né? Uhum. Toda aquela coisa de proteção. Tinha que virar essa chave para eu ser a esposa sabe que é dificular, toda essa história. E eu começava a vivenciar coisas assim do positivo, muito, um pouquinho todo dia. Então isso que foi assim gostoso também para mim, né, que não conhecia. Eu vivenciava um pouquinho cada coisa. Eu falei, caramba, eu comprei um produto aqui no mercado de R$ 5. Aí no outro dia eu vendia um produto da minha empresa, tipo assim, de R$ 50. Tô dando um exemplo, né? Que eu não Uhum. vivia. Eu Começava a achava ficar que mais perceptível, né, no presente, né? eu gastava os R$ 5 e na cabeça dos meus pais, você gasta os R$ 5, você vai ter que trabalhar um monte para trazer isso de volta. Tô dando um Uhum. exemplo, mas era muito maior, né? Os valores, né? Tô só conjecturando. Uhum. Eu falei, nossa, eu agradeço o meu vizinho e automaticamente, meu Deus, olha o que eu recebi dele. Tipo assim, eram umas coisas que pra mim, eu falava, cara, não é possível. Será que alguém me belisca, né? Tô vivendo isso mesmo? Será que é verdade? Será que é verdade? Então, assim, é uma coisa assim fora de série. Não tem como eu explicar pra uma pessoa, vamos dizer assim, natural, né? Que tem a cabeça e a mente. Uhum. Não tem. Você tem que virar a chave, vira aos poucos, é um processo de cada um. Só que vale muito a pena e eu não troco, né? Todas essas vivências que eu tive. Se eu pudesse, eu viveria tudo de novo, que foi maravilhoso, né? E aí depois eu comecei a viver essas coisas. Eu tive que, lógico, perdoar minha mãe e meu pai, perdoar relacionamentos anteriores, porque eu já estava casada, mas tinha coisas presas, né? Uhum. Coisa de família, enfim. Eu tive que literalmente me reestruturar como Caroline, para poder virar a chave e viver tudo o que eu tinha para viver em Deus, né? Então, como eu sou cristã, então eu vou trazer esse âmbito, mas Sim, sim, isso é importante. não é sobre religião, né? Mas é uma coisa que eu acredito, me Sim, faz sim. bem e faz muito sentido para mim, né? E aí eu falava assim, nossa, Jesus, que da hora. Eu peço uma coisa aqui, no outro dia alguém aparecia com aquela coisa que eu pedia. Eu falei, meu Deus. Aí você fica com aquela, não é um peso, mas você fica com aquela coisa assim, quanto tempo eu perdi É, da minha vida. e é muito importante, Carol, esse teu depoimento, essa conversa, né? Nossa, porque olha só, eu também venho de berço evangélico, né? A minha família é da congregação cristã, então, tipo, eu nasci e me criei na congregação cristã, depois participei da assembleia. Eu tenho uma profundidade de conhecimento na questão evangélica, né? E também na católica, hoje também na Umbanda, no Espiritismo, porque depois faz parte do meu trabalho, então os meus clientes. Por isso que é muito importante eu estar conversando com você e depois quem estiver assistindo entender que não se trata de somatizar aquilo que você já é, né? Em momento algum, quando você passou pelos processos com a gente, você deixou de ser cristã. Não, muito pelo contrário, você Sim, a expandiu, né? Porque as pessoas estão muito presas na religião e elas acabam confundindo religião e Deus. Religião é humana, é o que dá uma abertura para nós, para esse divino, né? Só que ela não é o todo. Então, quando você aprende lá que o pastor ou o padre, né, o teu líder espiritual fala para você prosperar, aí você vai para casa, mas não prospera, fica difícil de entender, porque Deus é prosperidade. Só que existem os significados que eu tenho dentro do meu coração e que sim, geralmente foi na minha formação, geralmente na infância, né? Então, nós, como terapeutas, nós vamos ajudar você a dar essa abertura para o entendimento, aceitação e liberação daquele significado.
que você não vai conseguir fazer isso na igreja. Talvez você demoraria, sei lá, 30, 40, 50 anos, E demora, Saulo, demora. né? E aí a gente somatiza isso, né? Mas é importante as pessoas entenderem que não interfere em nada, muito pelo contrário, Claro, a gente quer que você fique ainda mais na presença de Deus, né? Na tua fé, né? Essa que é a ideia. sim, sim. Não, e mudou porque, tipo assim, eu já fui buscando muito cedo também os dons, né? Que tem na Bíblia, enfim, na religião. Uhum, E aí, dom de visão, de profecia, dessas coisas mais sensíveis, né, ao espírito. E antes, até nisso, eu contava muito pra Marga que tinha um bloqueio. Eu não conseguia acessar esse contato absoluto com Deus, né? Eu via também muitas pessoas atingindo e sentindo, e eu falei, por que que eu não escuto? Parece que tinha ruído e as coisas ficavam embaralhadas e nada fluía. Eu falei, Jesus, alguma coisa tem. Não é possível. Então, por isso que eu falo, só às vezes, que a religião, ela deveria ser exposta de uma outra forma para todo mundo, né? Ensinada de uma outra forma, porque você pode uhum. sim ser espiritual e viver o que está na Bíblia. Quantas Sim, coisas de sim, prosperidade existe lá dentro que a gente não sabe e não vive, ou que a gente exatamente. sabe e colocam uma venda para que você não acesse. É isso aí. Talvez, talvez, né? Também eu sei que Deus me entende a minha fala, mas eu quero realmente para o povo abrir essa visão. Não sei qual que é a questão dos pastores, parece que eles querem que o povo viva isso aqui e viva para eles. A religião não é assim, Deus não é assim. Não, Deus, exatamente. a gente aprende, é dono do ouro e da prata. Por que que eu vou viver migalha? Né? Tem outras passagens que falam que Deus quer que a gente viva em abundância, não em ruína. Então você fala assim, poxa, alguma coisa não tá batendo, alguma coisa não encaixa. É isso E mesmo. eu muito curiosa, né? Quis buscar isso, porque eu vou falar assim, eu vou viver isso aqui, não quero. Oxe, Deus tem mais pra mim, né? Eu vou buscar. Sim, é isso E mesmo. aí eu fui, né? Como diz, perna pra que te quero. Grudei na marga bem grudadinho. E fui curando, fui ressignificando, fui curando. E é uma coisa louca também as barras, né? Porque ninguém fala nada, ninguém faz Uhum. nada com nada. Só sente, É o né? modo, o modo de dizer, né? Que eu brinco com ela também. E você não faz nada, cara. Você fica ali deitadinho e, como diz, ela fala aberta ao receber tudo. É, E eu cheguei lá literalmente muito aberta, porque eu falei, Jesus, eu tô aqui por um motivo e por um propósito. Então eu vou agarrar esse presente de Deus para mim e vou fazer valer a pena todas as terapias que eu fizer. é isso mesmo, porque essa permissão, Carol, que você tem, ela é muito fantástica, né? Porque ela é o precursor, né? Nenhuma terapia, nenhum terapeuta, ele vai conseguir mudar você. Na verdade, é a permissão que você tem a se permitir sentir, a seguir as instruções, né? Sim, Existe muito a presença, é o que falamos, né? Na hipnoterapia também. Então, o que que é a presença? Eu preciso estar presente naquele momento, visual, auditivo e sinestésico, naquilo, deixando de lado todo o resto. Não é tão simples esse estado de presença, por isso que no nosso evento, às vezes, na parte da manhã, a gente está apenas ensinando, fazendo dinâmicas para você se conectar, né? E aí, uma intenção. O que que é essa intenção? Uma intenção a nível inconsciente, de que você evolua. Você é a cliente e ela é o somatizador disso. Então, preocupado em destravar, em curar, em superar tudo o que é teu, que te bloqueia para levar você para onde você quer. Essa intenção, ela é poderosa. E ela está também na nossa oração, um exemplo. Normalmente, sim, nós evangélicos, a grande maioria, aprende de maneira errada, porque a gente vai na igreja para buscar algo. Sempre eu estou indo na igreja porque eu estou mal. Geralmente é assim, buscar algo. Aí eu vou, oro, participo, eu chego na casa, eu vou dobrar meu joelho, eu estou lá. Senhor, tenha misericórdia de mim, que sou um pobre, coitado, estou enfermo. Ou seja, toda a intenção que eu estou colocando é no ambiente negativo. A Bíblia mesmo diz, né? Declare, porque já é, dê o passo, a estrada vai se abrir na tua frente.
Quando ela fala assim, ela está dizendo: já seja aquilo que você quer ser, traga para o agora, né? Então eu vou orar, ó, obrigado, Senhor, pelo meu dia, que amanhã vai ser um dia maravilhoso, um dia de muita saúde, de prosperidade, eu vou ter mais clientes, eu vou ter mais amigos. Quando eu abro esse leque, eu estou colocando uma intenção positiva e estou abrindo. Mas aí vem uma outra coisa que é do ego humano, que é eu quero ter controle. Então eu falo Sim, assim: Senhor, eu quero prosperidade. Mas aí eu já, poxa, mas eu estou devendo isso, da onde que eu vou tirar o dinheiro, como que eu vou fazer? Ou seja, isso é controle, é ego da mente humana. Se você já declarou, eu sou próspero, agora deixe que Deus já dê as aberturas que você precisa, não queira controlar. Aí você fala, eu sou próspero, mas você já pensa, da onde que vai vir o dinheiro, da onde que eu vou... Isso é sim. controle, né? Tenho, às vezes eu falo para o meu cliente assim, se você falar assim, olha só, eu quero fazer uma viagem, eu vou lá pro Egito, né? Tipo, aí que Deus vai criar essa viagem para você. Mas aí a pessoa já fala assim: ah, meu sonho é ir para o Egito, quero ir lá no Egito, conhecer, eu quero passar lá, conhecer também Jerusalém e tal. Só que quando ele fala, ele declara e já vem no inconsciente dele: tá, mas quanto que vai ser a viagem? Eu não tenho passaporte, como que eu vou? Aí as portas se fecham novamente, né? Ela poderia ir de várias maneiras. Ela poderia ser convidada por alguém, ela poderia ganhar algo, ela poderia Exato. ter uma prosperidade no seu trabalho, nas suas finanças e ter um dinheiro para ir, mas geralmente é essa sensação de controle. Então, nesse processo, quando você vem até nós para a terapia, que nós colocamos você no estado de presença, é, mostrando para você que você só precisa ser e estar sem julgamento, sem expectativa, sem controle, apenas seguindo e tudo mais será acrescentado. A Bíblia já diz isso, Hum, né? Mas não sim, é fácil dissociar do nosso ego. E a igreja às vezes não ajuda nisso, né? E é uma falha de não. todos nós, né? Que a explicação às vezes, Saulo, fica vago, né? Então, e uma coisa que eu vi assim em mim era nessa questão do sentimento, que era uma coisa que bloqueava com o divino, que daí tem a parte dos chakras, né? Que depois eu fui entender também. Uhum. E o povo fala muito sobre que é coisa do inimigo, enfim. É uma coisa que eu não vou dizer assim pra você, sendo sincera, né? Não é uma coisa que eu gosto muito. Talvez realmente falta Que é novo um ainda, maior, né? um maior entendimento sobre. Mas eu acredito na questão do chakra do quesito que faz sentido todos eles Abertura. tipo assim, todos eles em alinhados. Hoje Isso. eu tenho essa visão, que faz muito sentido. Então não tenho como eu atingir o divino, que era uma coisa que eu sempre tive em mim, na minha vida, no meu ser, na minha alma, só que com o meu coração ferido de N Sim, situações, de não vai, traumas, de medo, de insegurança, não vai liberar, meu, né? Você veja que não, aí não, interessante, Carol. Os chakras, eles são, que nós trabalhamos no magnetismo, os pontos de energia, né? aham, E esse é uma medicina lá oriental que demanda de muitos anos antes até de Cristo e tal, onde eles já estudavam, né, esses bloqueios que está ligado às glândulas do corpo, né? Então são exato. pontos específicos que é onde o pessoal vê a gente trabalhando lá quando nós estávamos fazendo magnetismo, né? E faz muito sentido. Aí depois que eu vou chegar nesse ponto aí pra galera entender, né? Desse ponto aí. Então eu não acessava o divino. Eu falei, gente, não é possível. Aí você vai vendo, conforme você vai escutando PNL, vai conversando, né, com os terapeutas, as barras, você e o Álvaro, aí você vai entendendo essa amplitude. Fala, não, pera lá. Então eu tenho que curar coisas, alinhar todos eles para eu poder acessar essa abundância. Então, eu escutava, ó, a vida da Carol tá aqui em cima. Você acessa qual você quer, né? Você pode viver a sua vida normal, só que aí o que você quer desfrutar já é um outro rolê, né? Sim, Você sim. desfruta o que você quer acessar. Então, assim, é muito que nem você comentou antes. As pessoas parecem que elas têm esse medo, essa insegurança. Falar, ah, mas
Será que vai ser bom? Será que não sei o quê? E eu também não vou ser hipócrita de dizer que eu não tinha medo, né, Uhum. Saulo? Tipo assim, de Porque é o fazer as desconhecido, básicas. né? Porque é o desconhecido, às vezes eu ficava com aquela, a tal da crença limitante, né? Eu falei, poxa, mas será que não vai mexer em alguma coisa? Será que vai mudar minha cabeça? Será que. Mas eu falei, Vai me bom, afastar de Deus. aí eu pensei assim, eu falei, não, peraí, mas e se eu testar? E se for bom? Aí foi a, sabe? Aí eu tentei movimentar em mim, então eu falei assim, ó, mas e se for bom? E se eu curar mesmo? E se eu acessar mesmo? Como vai ser depois? Aí foi isso que me trouxe esse estado de presença que você fala, né? Para estar lá todas as vezes. E foi libertador. Então eu vivenciava, tipo, eu pensava alguma coisa e acontecia no daqui 10 minutos. Eu comprava algo e era grato por ter comprado. Às vezes, daqui 2 horas aparecia uma venda mirabolante que eu, meu Deus, eu nem já lembrava do gasto. Então Uhum. era coisa que eu falei, Jesus, eu realmente posso viver tudo isso que o Senhor tem para mim, porque Ele tem, Saulo, para todo mundo. Sim. Basta você se permitir. Isso é fato, né? Não tem outro caminho. É, a Bíblia mesmo diz, né? Já é. Todas as coisas já são, né? Sim, Mas é elas são qual que reais, você quer acessar, né? exatamente. E aí, para mais resumir, né, que a conversa, a história, o testemunho é bem longo. E aí eu passei todo esse processo, foi quase um ano, mais ou menos com a Marga, foi o ano passado, né? E aí a gente conversava muito, e isso que eu achei legal também dos terapeutas, conhecer você e o Álvaro também muito legal, porque vocês não fazem só a terapia em si, vocês passam conhecimento pra gente, vocês têm esse amor pelo humano, né? Sim. Então não é só eu chegar lá, vamos falar assim, humanamente, pagar o serviço e tchau, vai viver. É, não, não. Então a gente acaba criando uma amizade, um contato, uma intimidade de falar assim, ó, eu tô vivenciando isso, tá certo? O que que eu posso melhorar aqui, né? Então é essa conexão que é legal e diferente, que as pessoas hoje em dia elas visam só o financeiro É. e E você visando só o percebe que financeiro, nós não gostamos de guardar conhecimento, porque aham. nós amamos, na verdade, nós amamos fazer isso, é uma escolha fazer isso, né? Então, tipo, quanto mais pessoas entenderem sobre isso, mais felizes e evoluídos nós seremos, porque é o nosso propósito, sabe? Então, tipo assim, eu falo, cara, isso é muito legal. É você gostar mesmo do outro. Que isso também faz parte, falando aqui pra todo mundo, que eu sei que vocês sabem disso, é do segundo mandamento. Se quer falar, né, dos 10 mandamentos, amar o próximo como a ti mesmo, que é uma outra coisa Sim, que pra mim também fez muito sentido. Você faz para o outro, como se você, lógico, fizesse pra você, mas sem esperar nada em troca. sem E aí expectativas. você, exatamente, aí quando você acessa o divino fala, opa, o meu filho tá fazendo pro outro, E então vou você abençoar faz ele. porque você transborda. Exatamente, Saulo, exatamente. Você falou uma palavra maravilhosa, exatamente. Então hoje eu faço por literalmente espontânea gratidão. Antes eu fazia por uma obrigação. Eu Uhum. preciso ajudar o meu próximo se eu Porque eu sou quiser. de Deus, tem que ser assim, né? Exatamente. Não, hoje não é automático, não é uma máquina, né? Eu posso Uhum. fazer talvez essa exemplificação. Eu não sou uma máquina agora. Eu sou uma pessoa E aí nós entramos livre. num outro contexto, Carol, que vai fazer sentido para os nossos irmãos evangélicos, principalmente, que é toda a ação que eu faço, ela tem que ter uma contrapartida. Então é como se toda coisa que eu fizesse, ela tem que ter um pagamento, tá? Hum, Como que faz isso, Saulo? Precisa da compensação, senão não funciona. Então, quando eu entrego um trabalho, ele tem que ter uma compensação pelo meu tempo. Quando eu entrego um produto, tem que ter uma compensação por aquele produto que eu estou te entregando. E até quando eu estou abundando, que eu estou dando algo, que eu estou concedendo ou fazendo algo, eu tenho que entender que eu preciso ter esse respaldo. Pode ser que o respaldo seja um sorriso da outra pessoa,
um agradecimento de coração, ou ela se comprometer em fazer aquilo pelo outro, mas eu tenho que entender que sempre que eu faço, eu preciso estar pronto para ter a contrapartida. Porque senão, se eu começar só a fazer por fazer, eu vou me sentir fraco e as pessoas para quem eu faço vão se afastar de mim. Ah, Saulo, mas como assim? É muito espiritual isso. Porque no Sim, inconsciente da pessoa, ela vai entender que ela está ganhando tanto que ela não tem como retribuir na mesma intensidade dúvida. e ela se sente em dívida e ela se afasta, entendeu? E isso, pegando o gancho que você falou dos pais, nós temos uma dívida com os nossos pais que ela nunca poderá ser paga. Ela é uma dívida que não pode ser paga. Então, a primeira coisa é aceitar que eu não devo nada para os meus pais, porque é impossível de eu ter como pagar a vida. Então, logo, eu não devo nada porque eles aceitaram assim. E eu posso ser melhor, porque eles me concederam a capacidade de eu ser melhor que eles, mas eu nunca poderei ser maior. Então, sempre que eu estiver olhando para os meus pais com um olhar de cima para baixo, achando que eu sou maior, eu não vou evoluir, eu não vou prosperar. Isso também é muito espiritual, tá? Sim, porque é a tal da hierarquia, né? Que é o ensinamento. Então, existe isso, Uhum. obviamente, por uma função, né? Não é à Exatamente. toa. Então, aí tem, lógico, que nem a gente comentou, dá para falar que N situações do respeito, né? Da empatia, enfim, de tantas outras coisas, né? Que fazem também diferença. Então, eu tenho, por exemplo, N qualidades porque minha mãe e meu pai me fizeram assim. Só Uhum. estavam, talvez, que a gente brinca, né? Guardado, né? Por uma crença que não foi nem culpa deles, Sim. bem lá de trás. E trouxeram automaticamente, sem conhecimento, da melhor forma possível para mim. E tá tudo bem, né? Talvez no momento realmente da minha infância, da minha adolescência e um pouquinho antes de eu ter todo esse conhecimento, eu achava que era culpa deles o tempo todo. Eu culpava, eu apontava, eu chorava, sei lá, eu falava que eles eram ruins, horríveis. Aí depois que você vira a chave, você entende, não, pera lá, não tem nada a ver com eles, Uhum. né? Então, foi uma criação que trouxeram, então eles fizeram o melhor que eles podiam no momento e fizeram muito bem. E talvez Sim. se fosse outras pessoas não tivessem, né? Não iam fazer dessa mesma forma. Então Isso. aí quando você agradece e vê, também a vida flui, porque eu também entendia isso, você precisa ser grato. Você não pode amaldiçoar, você não pode Não. pensar coisas ruins, entendeu? Isso vai trazer ainda mais bloqueio. E entendendo A que quem liberação. deu o significado disso foi você, não foi eles, né? E geralmente você era uma criança, então o que aconteceu talvez nem aconteceu como você acredita que aconteceu. Foi o significado que você deu. Uhum. Sim, sim, sim. E daí eu criava todo um emaranhado, uma nuvem negra, como diz, porque era mesmo, porque eu não acessava nada. Eu não Uhum. vivenciava coisa alguma. Eu vivia todo dia naquela mesma rotina, conquistando as mínimas coisas e tal. E eu falei assim, não é possível, quando vai mudar? E aí, para passar mais um pouquinho para frente da história, aí a Marga foi dando uma pincelada nesse universo maravilhoso que existe, e eu fui começando a acessar na empresa, fui tendo aquela coisa da gratidão e agradecer aqui, obrigado, Deus abençoe, e foi, até eu virar totalmente o meu casamento, por exemplo, que virou de cabeça para baixo. E o cabeça para baixo, que é só um modo de dizer, né? Mas foi uma virada de cabeça para cima, porque melhorou e muito, em Uhum. muita coisa a minha relação com o esposo. Então, eu achava, na minha cabeça, Saulo, que o mundo girava em torno de mim. Eu era o centro. E eu Uhum. não perguntava para ele como ele estava, eu não queria saber se ele estava bem, eu queria saber das minhas próprias preocupações, desejos e anseios. E dores. E muitas dores, né? Porque eu sentia muita dor no meu corpo também, porque era tudo emocional somatizado. Uhum. Dor de cabeça, gripe, dor na coluna, nas pernas, nos braços, amortecimento e tá. Eu falei assim, Jesus, eu vivi pra ser doente também? Tá louco?
Somatizava tudo naqueles lugares ali, eu ficava tipo, ai, e fadiga, e mal-estar, e uma pessoa, meu, negativíssima. Não saía daquele ponto ali e ficava ali. Era isso que eu ia viver, eu achava. E aí o Cass também, com o jeitinho dele, muito calminho, tentava ajudar de alguma forma. Eu falei, não, isso aqui vai ser de mim só, vai depender de mim. Ele não vai conseguir me ajudar porque ele não conhece, e o tanto que ele pode, às vezes ele fala e vai, às vezes, virando, trabalhando uma chavinha, e enfim. Aí quando eu virei, ele ficou tipo, ué, meu bem, sério assim mesmo? Onde que você estava escondida, né? Então aí as qualidades dos defeitos começaram a aparecer. Então Uhum. eu era uma pessoa mais calma do que acelerada, não era meu isso. É, ficar com pensamento a milhão de coisas, também não era assim, né? Então coisas pequenininhas que eu achava que era do meu caráter, não tinha nada a ver. Eu precisava realmente ressignificar, virar essa chavinha para eu me descobrir. Então, que cor que eu gosto de verdade? Que roupa que eu gosto de usar, né? Aonde eu gosto de estar, com quem eu gosto de conversar, porque tudo era bloqueado, então eu achava que eu tinha que, como diz, o que as pessoas falavam para mim era lei. Eu não tinha o não, eu falar um não, não, eu não vou, não, eu não vou fazer, jamais que eu falava. Porque era aquela coisa do pagar, né, Saulo, que você comentou lá, Uhum. tinha que pagar forçado, né? Não era nem de boinha, não. Eu tinha que pagar forçado. Não, eu tenho que ir lá, porque Deus o livre. Se eu não Uhum. for, se eu não quiser. E aí você vai entendendo um pouquinho de cada coisa, e você vai falando assim, cara, faz muito sentido. É por isso que eu falo que hoje, com a mente aberta, tudo que você escutou lá atrás, na igreja, ou com N pessoas, faz sentido hoje pra mim. Porque eu tô com essa mente aberta. Então, a Bíblia, na verdade, também pra mim ficou mais fácil de entender. Uhum. E ela faz o dobro de sentido pra mim hoje. Eu falo, ah, Deus falou isso aqui, ó. Ah, legal, Jesus, eu tô vivendo. Como tem uma frase muito que a gente escuta, tudo posso naquele que me fortalece. Quando que eu podia? Aonde que está o Quando? fortalecimento, né? Aonde que tá isso aí? Como assim, gente? Não. Aí eu tenho que ficar doente, eu tenho que passar dificuldade, eu tenho que ficar nessa escassez, eu tenho que viver minha rotina todo dia a mesma coisa? Não, não é isso que Deus quer. E não vai ser o que Deus quer. Sim. Quando, quando a pessoa entender que não é isso que Deus criou o ser humano para vivenciar, cara, é fora de série, Saulo. Entendeu? Eu tenho esse amor hoje para as pessoas, e as pessoas falam, Carol, você fala demais. E eu falo mesmo, Saulo, porque eu quero ajudar de alguma forma também, sabe? Eu não sou Uhum. formada, não fiz barras, não fiz hipnose, mas eu falo assim, gente, eu quero apresentar esse universo para vocês, porque é fabuloso. É fabuloso. Não é possível que vocês querem viver essa vidinha de vocês. Fica E preso, é uma, né? vi- e é uma vidinha, com todo respeito. É uma Sim. vidinha. Porque Deus tem um vidão. Aí você quer pensar assim? É o tal do carrinho, né, que a gente escuta nessa aula na igreja, né? Um carrinho, uma casinha, um dinheirinho, né? É. Não, filho. Você é filho do Deus maravilhoso que é dono do ouro e da prata. E você ir só assistir ou participar do culto sem encontrar essa abertura em você é a mesma coisa que se você chegar no restaurante e querer se alimentar só lendo o cardápio. Tipo, não vai funcionar, né? Você precisa buscar onde que está o bloqueio, a trava, né? Exatamente. Aí foi que eu fui pesquisando e às vezes quando a Marga não podia estar, eu ia pra internet, eu ia ver vídeo, aí às vezes ela mandava vídeo também pra mim fazer reprogramação, né, que era muito importante, eu dormia escutando e tal. E não é uma coisa que eu falo também para as pessoas que vão assistir, Saulo, que não é uma obrigatoriedade, não é uma coisa forçada que vocês passam pra nós, de Uhum, maneira uhum. nenhuma. Vive e acessa quem quer. E eu falo do meu próprio testemunho que eu quis dar aqui para vocês, para poder passar isso para as pessoas. É fabuloso quando a gente se permite e se permite no quesito assim, de ser humilde e entender que nós precisamos de ajuda. Nós não temos conhecimento total para viver essas coisas ou para acessar
essas partes da nossa vida. Nós precisamos de um conselheiro, nós precisamos de um terapeuta que nos direcione, fala, ó, o problema é esse aqui. Vamos virar? O próximo passo você faz aqui, ó. Beleza? Vamos junto? Porque eu posso, que nem eu comentei lá no começo, eu vivi de pouquinho em pouquinho todos os dias. Então eu consigo vivenciar isso rápido, se eu me permito, né? Eu tô vamos supor assim, no nível 1. Se eu tenho atendimento com você, com o Álvaro, com a Marga, eu passo pro nível 1.1 automaticamente. Não sei se ficou muito assim entendível, né, que eu quis dizer. Mas E você essa mira a chave, abertura. E isso, quando é você a vira a vivência muito chave, a rápida. nossa ideia é que você passa a ser o teu próprio terapeuta daí. Não que você não vai precisar de apoio, é importante, Sim. até nós fazemos nossa terapia também. Mas é que quando você abre a mente assim, você dá um tempo para aquele pensamento ou o Espírito Santo conversar com você antes de você agir. E isso, nossa, te dá um ganho cada dia que só vai somando as coisas, né? Não, e daí é que nem, por exemplo, que eu falei, aí uma coisa que eu vivo hoje, um exemplo, que nem eu acordei hoje, segunda-feira, aí eu falei, poxa, Jesus, eu queria, tô dando um exemplo aqui, né? Eu já tô pensando e já vou falar pra vocês, que eu queria comer algo específico. Eu tô com uma vontade de comer algo. Passa aqui, agora são 10h24. Passa daqui 2, 3 horas. Saulo aparece ou a minha mãe, ou inclusive, que não tem nada a ver, ela não tá curada, eu estou. Mas ela também é usada, né, Sim, espiritualmente para me trazer aquilo. Deus usa quem ele quer. exatamente. Fala, falou, filho, o pai vai em tal lugar, você não quer ir lá com a gente? Aí você fala, ah, vamos. E você nem sabe o que que você vai ter depois. Aí eu chego num lugar, num ambiente, tá lá aquilo para eu acessar. E às vezes eu pensava que eu ia gastar. Não gasto, eu ganho. E aí minha mãe e meu pai ficam tipo assim, oi? Que eles não entendem, né? Aí fica Uhum, aquela dúvida, né? Como assim você ganhou, né? E é uma coisa que eu quero contar agora para pular um pouco a parte, que nem eu falei, é muito longo, de um ano. E aí para eu chegar onde eu foi assim a cereja do bolo, aquele dia lá no partner com você e o Alvo, que foi literalmente a cereja do bolo. Não tenho o que falar. Eu não tinha condições de ir naquele momento, que daí como eu trabalho e eu preciso receber primeiro para depois comprar, né? Não tem como eu ficar com caixa. uhum. A, a, eu trabalho dessa forma e acho que é super válido até então. E tô orando, pedindo para Deus se tá tudo certo também, porque eu peço hoje com Deus, né? Eu converso tudo com Deus hoje. E a Marga falou assim: ah, Carol, é tal valor. Aí eu falei, bah. Não sei se eu vou ter. E não era nada, vou dizer aqui pra vocês, tá, gente? Não era nada assim fora da realidade. Era um valor acessível. Mas eu, mesmo com as barras, e isso é uma coisa muito importante, por isso que a gente precisa de ajuda todos os dias. Porque às vezes fica um resquício, né, Saulo? Uhum. Aquela coisa de você, assim, um mini eu querendo voltar ainda para aquela. É, Porque também tem uma coisa muito importante antes de eu terminar a fala, que você tem que lembrar o quê? Que você está curado. Mas as pessoas que estão ao seu redor, elas às vezes não estão. é. Então, É o se que você nós conversar dizemos com na você, terapia. A criança tomou banho, mas o ambiente que ela está ainda está sujo. perfeito, Saulo, você é maravilhoso. Você me ajudando aqui com as palavras. E é exatamente isso. Então, você tem que entender e focar mesmo em você. Falar assim, não, 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 não vou voltar para lá, não. Deixa eu ficar com a minha realidade aqui, cada um vive a sua realidade, né? E aí, até me perdi o que eu tava falando. É o que você estava falando, que aí você iniciou, foi com a gente o processo e que era um valor que era acessível, mas que você não. Lembrei isso, obrigado. Aí eu falei, Marga, e agora? Como é que faz? Ela falou, Carol, você tem até tal data pra conseguir, vamos se dizer. Eu falei, vixe, lidar com data lascou, né? Por quê? Porque é aquela coisa da crença, tá vendo só como é que é forte isso? Você fala, Uhum. não, mas eu não posso lidar com data. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que, né?
E aí, o que que eu fiz? Lógico, eu tive esse pensamento, mas eu já voltei em mim. Eu falei, não, 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 pera lá, eu quero ir e vai dar certo pra ir, vou conversar com o esposo, a gente vai. Enfim, pra resumo, ela conversou comigo, tipo assim, numa quinta-feira, se eu não me engano. Na sexta-feira, porque daí eu materializei isso no quesito assim, eu fixei isso na minha cabeça. Eu vou conseguir, vai dar certo e eu vou. Não importa como e não importa como vai vir. Eu vou, eu quero ir, eu quero estar lá. Na sexta-feira, conversando com o esposo e tal, eu falei, meu bem, eu tenho um evento assim, eu quero muito ir, porque vai fazer sentido pra mim e tal, tá, 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 você tem. Ah, amor, recebi hoje. Olha Isso foi só. numa quinta. Na sexta-feira ele tinha recebido esse valor e tava sobrando. E aí ele falou assim, não, amor, eu te dou, tá aqui, ó. Conversa com a Marga, faz o Pix e pronto, você vai. Olha só, tudo providenciado. Tudo, assim, dado, como diz, de Jesus pra mim, né? Então é por isso que eu falo, as viradas de chave foram excelentes, assim, mudaram muito. E aí quando eu cheguei lá, aí eu vi o Saulo e o Álvaro muito zen, como diz, que a gente não tá acostumado, né? A gente vê o povo no agito sempre quando a gente vai em algum local. E um lugar muito sereno, que é uma coisa que eu gostava e não tinha esse entendimento também, Saulo, porque eu não gostava do agito. E hoje eu entendo Uhum. isso, que não fazia parte de mim, então eu gosto dessa coisa mais tranquila, mais de boa. Não que não tenha uma festa, uma coisa que eu não vá, né? Mas só explicando que é uma coisa que eu não gostava. Meu, Uhum. meu. É que se É mais entende uma... hoje que você é muito sensível e você acessa a vibração do ambiente muito rápido. Então, se você está só em ambiente agitado, você vai viver agitada, né? Sim. E aí eu cheguei lá, um lugar calmo, com uma musiquinha de fundo. Eu falei, cara, o que que me espera aqui? Porque eu já Aonde tinha que eu vim um certo, parar, né? eu já tinha um entendimento. Eu falei, cara, isso aqui vai ser muito louco. E eu fui também com um pensamento que a hipnose, como a gente já foi acostumado e criado, que a hipnoterapia era uma coisa, sei lá, que mexia com voodoo, sei lá que raios lá que o povo acha que mexe. Controle mental e tal. É, assim, você vai voltar lá pra não sei pra quando e, meu Deus do céu, né? Eles inventam cada coisa mesmo que não entende. E eu falei, cara, eu vim aberta ao receber, como eu fui várias vezes nas barras, e o que for bom pra mim, ok, o que não for bom, ok também, e vida que segue. Inclusive, foi Tá. Deus que providenciou para você estar lá, né? Mas com certeza, não tenho dúvida disso, jamais. E aí eu falei, ó, se alguma coisa que eles falarem lá eu não entender, eu também não vou ficar preocupado com isso. O importante é eu sair de lá curada mais ainda do que eu já tô. Era só esse o meu foco, Saulo. Cara, sair com mais chaves destrancadas pra eu viver o extraordinário de Deus, porque eu já tava vivendo. E parece que a gente vai ficando com fome de viver Uhum, cada vez mais essa abundância, porque é surreal, é maravilhoso, é leve, né? Então, como diz até na palavra também mais uma parte, como para o povo ver que faz muito sentido. Teu jugo é suave e o teu fardo é leve, né? E é mesmo. E como é leve, como é gostoso, prazeroso, feliz. É uhum. uma paz que vem de dentro que você fala, meu Deus do céu, eu quero gritar pro mundo para viver isso aqui junto comigo. Porque não é possível, né? E aí, quando eu cheguei lá, aí eu comecei a escutar as explicações de vocês e tal. Eu falei, nossa, é bem diferente mesmo do que a gente Não tem nenhum escuta, né? bicho-papão. E é muito legal e tal, lógico, tem muita palavra técnica, né? Tem muita coisa às vezes que a gente não entende, mas vocês, Uhum, com muita humildade, têm essa abertura das perguntas, e isso também foi muito bacana pra gente, né? Ter essa participação com vocês. E aí, pra começar a ter essa vivência. E na primeira vivência, que eu postei depois o vídeo e a gente foi falando ali também um pouco no grupo, que eu achava, tipo assim, eu não vi nada, né? Não foi uma coisa que eu achei que eu ia desmaiar ou qualquer coisa assim. Eu tava com muita confiança com vocês também, porque vocês passaram isso pra nós, né? Então não uhum, me veio nenhum sentimento de medo, um sentimento de insegurança. Eu falei, cara, eu tô num âmbito de paz, de tranquilidade, e eles vão passar pra mim tudo que for bom, né? Então eu também não consegui sentir esse medo. Talvez eu senti um pouco de ansiedade porque eu queria que acontecesse rápido, né? Mas não era uma uhum. ansiedade ruim.
mas era uma ansiedade que eu queria vivenciar. Então, só para deixar também claro para quem vai assistir, tipo, cara, você não sente medo, você não sente uma insegurança, é muito, muito, muito tranquilo, é muito gostoso. O âmbito que o Saulo e o Álvaro criam pra gente, né? Ali na terapia, vamos se tratar eu com vocês agora, né? Não lá. Vou dar um exemplo, mas falando do indivíduo. Uhum. Uhum. E aí você chegou também tranquilo, pegou na minha mão, tudo com muito respeito, então também não, né? Não ultrapassa nada nenhum do limite da gente. Não teve que encostar no corpo, né? Também tem pessoas que Uhum. têm essa coisa assim, né? Não pode me encostar e tal. Também não teve nada disso. É lógico que o Saulo conforme eu me senti mole, né? Porque a gente sente por ser mais sensível. Aí ele Uhum. pegou nas minhas costas também com respeito, me deitou para eu poder viver e ressignificar tudo aquilo. E aí naquele momento, que depois vendo o vídeo para mim fez muito sentido, que era que você me ajuda, Saulo, do nome que eu não decoro, da parte da região íntima, tem um nome, qual que é? Ah, do plexo base ali, o sexual, né? Isso, Uhum. isso. Que E é daí veio. para quem está assistindo para entender, né, esses pontos de energia, existem os sete principais, né? E um deles Uhum. está logo abaixo do umbigo, uns quatro dedinhos abaixo do umbigo, que ele é responsável pelos órgãos sexuais. No caso da mulher, vai envolver o útero ali, todo o órgão sexual da mulher, né? Que daí quando eu vi o vídeo, que daí eu tava com os meus olhos fechados, eu tava, tipo, entregue Uhum, a Jesus, né? Que eu falo que Jesus pra mim é o centro, o divino, e depois a você, né? Com a sua profissão, né? E aí eu tava envolvida ali, eu fiquei com os olhos fechados, sentindo toda aquela energia. E aí no vídeo eu tive esse entendimento que você começou naquela base ali e foi subindo. E aí uhum, pra mim fez muito sentido, porque eu tinha que curar algo com a minha mãe. Mais um ponto ali que eu tinha que curar. E curar o quê? É medo de ser mãe, coisas uhum, em relação com o meu esposo, porque ela instalou um programinha ali. Então, assim, não tem também como a gente fazer isso e saber total o que vai curar. Eu posso estar errada, você me corrige, por favor. Não tem como você saber o que cura. O terapeuta, conforme vai sentindo, né, que vocês sentem, são sensíveis à beça para isso, uhum, pensa em qual o ponto que precisa. E você, como receptor, é isso que fala? Receptivo, né, que uhum. pega aquilo, deixa e se permite ser curado o que precisa. É isso. Eu É tenho um isso aí. entendimento assim bem simples, sabe, Saulo? Não precisa ficar inventando, como diz moda, Isso. né? Simples e Você direto. você tá lá, aceita, cura e acabou. E aí, como eu tenho essa parte sensível da visão, foi muito maravilhoso o que eu contei pra Marga, que conforme você ia subindo, eu sentia isso. Porque eu me levantava, eu transbordava uma sensação, um movimento. E por quê? Porque o meu corpo com o meu espírito, eles estavam em conflito. Então, um queria estar na mesmice e o espírito, que era o que eu queria mesmo, estava querendo ser curado o mais rápido possível. Ele estava Uhum, gritando dentro de mim para que curasse. E aí eu comecei a sentir e a minha visão começou com os olhos fechados. Eu voltei, Saulo, na barriga da minha mãe, para tu ter uma noção. olha só. Eu não contei, né? Agora eu vou poder contar para Uhum, você. Eu voltei, eu até contei pra Marga. Eu voltei lá dentro da barriga da minha mãe, vi ela segurando a barriga, chorando muito, como se ela estivesse sentindo dor. E aí, quando eu voltei, eu falo que parece que alguém me deu um controle remoto na minha mão. Eu deitei, me deram um controle remoto e eu voltei. E eu me assisti, tanto que depois eu chorei muito, lembra? uhum, Eu tava sensível também. E aí eu voltei e eu falei, caramba, olha o que que eu passei. Olha o que que a minha mãe passou. Eu consegui ter um entendimento. As pessoas podem pensar assim, ah, Carol, mas você viu tudo. Não é que a gente vê tudo como eu tô conversando com o Saulo.
É que são partes importantes da energia que você precisa acessar naquele momento, e aí você volta e Uhum. ressignifica. É isso E aí. aí eu voltei as partezinhas, vi e tal, visualizei alguma coisa, falei: "Ah, isso aqui, então vamos refazer", que é o ressignificar, né. Uhum. E aí com esse mesmo controle, eu me permiti pedir desculpas pra minha mãe, entender o que ela passou, e eu voltei, eu falei: "Então espera lá, vou parar no nível 1 aqui. Ah, isso aqui eu fiz aqui, tal, beleza. Vou ressignificar, volta, parte 2". E eu fui fazendo isso, costurando e durou o quê, Saulo? 20 minutos, 30 minutos, eu não faço a mínima ideia quanto tempo que É, durou. mais ou menos, uns 20 minutos. Parece que foi uma E eternidade, né? Tipo, faz muito. aham, parece. E eu voltei tudo, 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 tudo. Quando eu voltei, aí você começou a bater e tal, no meu ombro, né, que daí tem um ponto, que eu também, como diz, não entendo, mas depois você pode falar, Uhum. nos pontos. E aí eu senti aquilo mais, tipo, querendo, como diz, literalmente transbordar pra fora, né, sair Uhum. tudo que estava ali. E curou completamente, né, total, aquele apego com mãe que eu tinha e que eu não sabia porque eu tinha. Um desejo absurdo de pagamento que eu tinha. Então, assim, eu posso falar aqui que nem eu falo. Muita coisa que eu tinha de apego com minha mãe que não era necessário ter e que estava tomando o meu tempo e a minha energia. Uhum. Eu tô deixando de viver Carol e tô vivendo mãe. Porque é aquela coisa de cobrança, de você precisa fazer, você precisa pagar, você precisa. Tá, 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 tá. Não. O ser, como é que fala? Do filho. Se você fazer algo pro filho, agora eu não me recordo. Se você fazer para os pais, os seus dias se prolongam, né? Mas Uhum. não é uma coisa assim, tipo, rígido, você tem que fazer. Não. É o automático, você faz com leveza. É. Não, eu vou Quer ajudar ver? meus pais. Vamos só abrir um parênteses aqui que vai até fazer sentido para você, mas para quem está assistindo também. Veja que interessante isso que a Carol falou, né? Tudo está sendo muito interessante, mas isso que eu vou falar é muito terapêutico. Quando a criança está lá dentro do útero da mãe, é o melhor ambiente que nós tivemos para viver, né? Então é quentinho, eu tenho alimento, está confortável. Só que quando a minha mãe passa por um estresse, uma ansiedade durante a gravidez, qualquer coisa que ela passou, isso ela não tem controle, vai acionar o meu instinto primitivo de luta ou fuga, ou seja, eu estou numa situação de estresse. Então, automaticamente o sangue vai sair de todo o meio do corpo e vai ir para as extremidades, vai ir para as mãos, para os dedos e para os pés, e a minha pupila vai dilatar. Quando acontece isso, é para eu lutar ou correr daquela situação, mas vai sair todo o fluxo sanguíneo que estava no útero, vai diminuir drasticamente, o útero vai contrair, aquilo que estava quentinho passa a ficar mais frio, o nível de alimentação que eu estava tendo diminui, e a criança, naquele momento, ela sente: meu Deus, não me querem aqui, não gostam de mim, eu vou ser abandonado. Isso é muito rápido, mas ficou. Depois que você nasce, é apagado isso, mas no inconsciente fica. Então, quando você regrediu, sem eu falar nada, apenas, né, liberando os fluxos de energia, você volta a essa cena e agora você entende que, ok, era algo que minha mãe estava passando, não tinha nada a ver, ela não queria me abortar, apenas era uma situação lá. E aí, no teu mundo real, adulto, hoje, você fala: eu posso fazer por ela porque eu transbordo, não porque eu vou achar que ela vai me abandonar. E eu tenho que sempre estar fazendo algo para que ela me veja, para que ela me sinta, para que ela goste de mim, entendeu? Isso é extremamente terapêutico. Não, e que nem eu falo, tudo o que vai conversar, o que vai trocar de ideia, como a gente está trocando aqui, faz muito sentido. Então depois você vai entendendo, você fala, poxa, realmente tem tudo a ver, não é uma coisa jogada ao vento, né, Saulo? Porque Uhum, às vezes as pessoas falam assim, ah, você tá falando por quê? Não, eu tô falando de coisas que eu vivo e que faz sentido. Aí, depois de tudo aquilo que eu vivi, os controles, né, que foi muito legal, né, eu recebi um controlezinho ali. Aí
Eu conversei com o Álvaro, que era uma coisa que existia dentro de mim também, que eu queria curar, e aproveitei, como diz, né, que eu Sim, estava sim. lá. Eu falei: "Eu vou abusar deles hoje também um pouquinho, né". É isso aí. E num bom sentido, né, lógico. E aí eu falei: "Álvaro, eu queria curar essa parte do masculino e o feminino, porque eu sabia que eu tinha também um bloqueio com o meu pai, que Uhum. hoje também eu entendo. A minha mãe trabalhava em casa fazendo bolacha, pão, e enfim, para ajudar o meu pai, e meu pai saía muito cedo para ir para a farmácia e voltava muito tarde. E eu não tive, assim, uma boa, não é uma boa relação, carinho, atenção, afeto, colo, né, Presença. porque isso, porque hoje eu entendo isso, né, antes eu culpava, mas é por ele se preocupar muito com a nossa casa. Então eu também não posso falar aqui que faltou alguma coisa pra mim, eu não me recordo, né. Sempre Uhum. comi do bom e do melhor, sempre tive roupa, calçado, todas as coisas que uma criança, uma jovem, uma adolescente precisa, eu sempre tive. Da maneira como eles podiam me dar, né. Uhum. E tá tudo bem também. E aí eu cresci, né, me desenvolvi com essa falta. E aí quando eu fui pra casar e ter uma vida eu tinha muito masculino e queria que o meu esposo fosse o feminino. Então um Uhum. exemplo muito claro que eu vivi, e depois o esposo podia estar aqui também para falar da parte dele, porque ele viveu isso comigo, que era assim, ele chegava do serviço, eu vinha pra cama deitar, era automático, era uma vivência minha automática. Ele chegava do serviço, eu vinha deitar e eu: "Meu bem, pega tal coisa pra mim. Meu bem, eu tô com fome, faz tal coisa pra mim". Como se eu fosse, entendeu? Daquela parte Uhum. de casal, né, é o homem que trabalha e ele que pede as coisas pra esposa. E Aham, isso é lógico, é de casal, né, não é também uma coisa obrigatória, uma rotina. Mas é só pra falar para as pessoas que estão assistindo que estava invertido, né. Uhum. Então eu tinha chegado do serviço e eu queria ser, né, servida, não eu servir, porque é a esposa que Uhum. serve. E ele, como não sabia, graças a Deus, Deus me deu um esposo que cozinha e que faz tudo, não era o problema pra ele, e a gente vivia, só que não estava certo. Então Faltava ele que algo, né? sim, ele que organizava e tal, e eu ficava aqui, ó, dondoca, deitada, sentada, bem de boa, achando que estava vivendo uhul, E né, como se é provavelmente madame. nem tinha muita energia para fazer tudo isso. Sim, com certeza, porque estava tudo meio encarangado, né, tudo grudadinho, as limitações ali, e estava tudo de boa, né. Uhum. Aí foi o primeiro ponto, assim, que virou, né, com as bases, com a hipnose junto, virou super. Aí eu cheguei e falei: "Não, eu preciso conversar com o Álvaro ali e vou virar essa chave, pelo amor de Deus, não tá certo". E daí eu não gostava de usar muito brinco, pulseira, o tal do feminino, me Uhum. maquiar, e eu falava assim: "Ué, gente, mas não é possível". Eu cresci com, eu não vou falar aqui abertamente, mas com partes íntimas de mulher e não me trato ou não me vejo como uma. Uhum. O sentar era extremamente masculino, o falar era extremamente masculino, o parar em pé era extremamente masculino. Tudo, Saulo, que você possa imaginar, eu queria que você tivesse me conhecido antes, para você ver que era tudo extremamente masculino. O egocentrismo, eu sou top, e não existe ninguém mais depois de mim. Olha só. Não que os homens sejam assim também, mas tô dando um exemplo, Uhum. né. E aí eu falei: "Não, não é possível". Aí quando o Álvaro veio até mim e fez aquela coisa com as mãos, né, pra grudar uma na outra, né, que ele fez ali naquele momento, o feminino aqui, ó, estava, meu, mega de boa, porque eu vivi com a minha mãe a vida toda, então não tinha problema, ok. Uhum. Agora o masculino, que era da outra mão, estava assim, ó. E quem diz que queria abrir? Olha só. Aí vai de novo, que cada um tem um propósito, um processo. Me dá um controlezinho de novo, não sei porque que Deus usou isso comigo, mas ok.
Me dá um controlezinho de novo e volta tudo. Que nem o filme Clique, né? Volta Aham. tudo e ressignifica lá. Precisa entender. E no caso do meu pai, eu precisava nem tanto talvez ressignificar, mas eu precisava entender o porquê ele fez aquilo. Porque eu não aceitava. Eu falei, tá, mas a vida é só trabalhar, o pai é só trabalhar, não dá carinho, não dá atenção. Que nhaca que é essa, né? E eu precisava entender o que ele passou. Falou, oh, pera lá, vamos ser mais grato, porque você não passou fome, porque você não passou frio, porque você não fez assim, tá. Vamos Uhum. agradecer, vamos perdoar, porque ele fez tudo por você, o que que você fez por ele, né? E aí foi abrindo a mão, foi abrindo até que grudou, e quando grudou não queria mais soltar, né? Aí ele foi lá e deu um start e aí soltou. E aí depois daquele dia, de todas as vivências, hoje eu vivo uma vida plena, Saulo, para falar bem a verdade para você. Tudo que vocês vivem hoje, eu posso viver. Eu vivo hoje. Show. Então não existe algo que eu não alcance, não existe algo hoje que eu não queira ou que eu não consiga ter, não existe. Os impedimentos que existiam não tem mais nenhum, nada. Às vezes eu paro e penso, Jesus, será que eu tô junto com o Senhor na Trindade aí? Porque Tá tudo tão não, maravilhoso, né? sim, então assim, não tem. As dores do corpo sumiram todas elas. Eu tomava remédio para ansiedade e não era controlado porque eu nunca quis, mas eu tomava o Sintocalme, que é um remédio natural. Não tomo já faz muito tempo, inclusive está na caixa de remédio. Eu não sei qual foi a última vez que eu usei. Eu não uso mais. Não tenho essa coisa de, ai, ansiedade para dormir e não durmo. Não existe. A limitação que eu achava para eu andar, né? Porque às vezes eu não conseguia andar porque tinha dor na lombar, não existe mais. As comidas que foi falado para mim quando eu tava com ansiedade que eu não podia beber uma coca, que fazia mal, e coisa assim que eu tô contando para vocês assim, muito simples, né? Vocês podem achar que é simples, mas para mim eu não podia viver, porque eu achava que fazia mal, porque era um sentimento e falta de liberação. Então hoje, a minha mãe fala assim: Caroline, mas você vai comer isso aqui? Ué, mãe, eu tô curada, eu posso comer o que eu quiser. Então, sabe assim, tudo mudou, Saulo, completamente. Eu penso uma coisa aqui, como eu falei, e logo em seguida já acontece. Eu quero fazer uma venda, eu penso na venda, eu faço o dobro da venda. E eu converso com Deus, assim, até me arrepio de falar, porque é muito emocionante para mim, de eu conversar com Deus hoje e eu escutar ele responder para mim. Eu escuto ele falar comigo. Show, show. Então é muito gostoso. Eu falo assim, Jesus, eu queria tanto conquistar, vamos supor, um tênis lá. Queria tanto aquele tênis, mas no momento eu não tenho. Como é que eu faço, Jesus, para conseguir? O Senhor coloca pessoas na minha vida, o Senhor me direciona para onde que eu tenho que ir e tal. E aquilo fica muito claro. Fala, Carol, você vai pegar as suas coisas, colocar dentro da sua bolsa, é como se fosse quase um passo a passo. Vai colocar suas mercadorias dentro de uma bolsa, vai ir em tal lugar e lá eu vou te surpreender. Uhum. E e é mágico. E não tem uma coisa assim de dúvida. Eu pego as minhas coisas, coloco dentro da bolsa e vou. E até uma coisa que aconteceu agora recentemente, que eu também quero contar e compartilhar com as pessoas, que foi para mim um presente total de Deus, que eu tava com falta de dois dentes, a parte da estética, porque eu vivi algumas outras coisas com outro dentista que não foi legal, ele usou de má fé, e hoje eu entendo também que ele quis fazer isso, não tem nada a ver comigo, né? Uhum. E aí eu acabei ficando sem os dois dentes, então eu falava nas redes sociais com, assim, com um pouco de vergonhinha, às vezes dava uma risadinha, mas é aquela coisa da estética, a gente gosta, né? Nós mulheres gostamos. Eu Sim, agora gosto, né? Eu agora gosto. isso aí. E aí o esposo falando muito pra mim, amor, vai lá resolver, vai lá, não é por falta de condições financeiras, né? Deus tá abençoando, vai lá, eu te ajudo e tal. Ah, meu bem, depois vê isso aí, não é agora prioridade e tal. Aí, para resumo, eu conversando e vendo as clínicas aqui de Itapoá,
E aí algo pulsava dentro de mim. Eu falei, eu preciso ir em tal clínica, que eu acho que lá vai ser bom. Fiz a minha avaliação com a doutora, me recebeu e tal, conversou comigo, passou todo o protocolo que eu precisava fazer. E eu falei, bom, eu e o esposo tô com o nome sujo, que depois eu quero comentar sobre o nome sujo também, que é muito interessante, Deus tem falado comigo sobre isso. E eu não tenho cartão de crédito, doutora. Não tem como eu fazer agora. O esposo falou que tem um teto, né, pra gente poder gastar mensal e tal. Como é que a senhora faz? Pra você ver como que a gente acessa e não existe impedimento, nem para isso, né? Falando aqui, lembrando, eu e o esposo com nome sujo. Então, assim, quais são Hum, as chances de você conseguir alguma coisa com uma pessoa que faz um serviço? Hoje em dia o povo fala assim, ó, não tem cartão de crédito, não consegue fazer no boleto com nome limpo, não faz, né? Só pra falar aqui pra vocês entenderem como é maravilhoso. Aí a doutora olhou pra mim e falou assim, Carol, pra você eu vou fazer. olha só. Aí ela dividiu as parcelas exatamente no valor que eu podia pagar. E aí eu fiz. Aí eu falei, caramba, como Jesus cuida de mim, né? Deu o Nos passo mínimos, que Deus coloca o chão. muito. E aí eu saí lá da clínica, assim, maravilhada com tudo aquilo que estava acontecendo, com Deus, assim, Jesus, eu mereço tudo isso mesmo, Pai, obrigado. E fui faceira para casa. Aí eu vou terminar de tirar os pontos. E aí a definitiva eu pego em agosto. Foi tudo muito rápido também que a doutora fez. Um atendimento Então, maravilhoso. E aí nesse dia, quando eu fui fazer é, a- o móvel, o molde, perdão, Deus falou comigo, porque eu tava com os produtos para vender. E eu falei, Jesus, eu precisava desse dinheirinho aqui para eu fazer uma feira. Então, como é que a gente faz? E às vezes eu converso assim, Saulo, com Deus, como se eu estivesse conversando com você, sabe? Então, como é que dá para fazer, Jesus? O Senhor me direciona. Ele falou assim, ó, você vai levantar cedo, isso num dia anterior, né? Eu fazendo minhas orações à noite. Levanta cedo, que você vai lá, arruma sua bolsa, leva tudo, já deixa, né, no esquema e leva pra clínica. E só. Foi o que Deus me falou, não falou mais nada. E leva pra clínica. Falei, bom, Jesus, já que eu vou pegar chofer, então, né, não vou carregar peso no caminho, porque é um pouco longe. Então, ok, vou levar. Aí arrumei meu caderno, minhas coisinhas e tal, e levei. Aí cheguei lá, aí a doutora que me atendeu falou, Carol, o que que você trouxe nessa bolsa aí? Eu falei, eu trouxe umas velas, uns negocinhos aqui, tá? Aí, deixa eu ver. Atendi ela, já ficou com uma vela. Eu falei, tá bom, Jesus, beleza. E eu também não não tive aquele julgamento, né? Porque se fosse antes, eu ia falar assim, nossa, mas só uma vela? uhum, Aí nesse pensamento de só uma vela, pronto. O já que era pra fecha você as alcançar, portas. você não alcança mais. Aham. Eu falei, ai, que bênção, né? Ela vai comprar uma vela, show. E eu fiquei ali, bem de boa, tranquilo, né? Deus mandou, eu falei, que vier é lucro. Aí, ô fulana, vem cá ver as coisas da Carol aqui. Aí já chamou outra doutora. Aí a outra doutora já pegou 4 produtos. Olha só. Aí cheguei lá na recepção, aí tinha mais 2 moças lá que eu conhecia. Aí, Carol, deixa eu ver também, o que que você tem aí? Aí uma já pegou mais um, e aí a outra já pegou mais 3. Olha que eu olho pra sacola e falei, ué, Jesus, tá acabando os negócios aqui. Aí daqui a pouco o Saulo conversando, e eu, como diz, quase não falo, né? E trocando uma ideia, e falando dos produtos e tal. Daqui a pouco chega uma cliente da clínica. Hein, eu tô sentindo um cheiro aí. Da onde que é esse cheiro? Eu gosto dessas coisas. O que que tem aí? Aí Pô. acho que, pausou que eu acho que é a ligação aqui. Ah, tá, voltou. É. Opa, pausou de novo. Estão querendo me incomodar aqui, ó, pá. Ah, tá, alguém tá ligando então. Acho que agora não vai ligar mais.
Aí Aí, voltou. agora voltou. Aí chegou lá, aí eu falei assim, nossa, Carol, o que que você tá aqui? E eu tinha, assim, poucos produtos pra poder acabar a remessa que eu tinha levado. Aí ela foi separando, Saulo, em Olha, cima da mesa, e ela pegou, tipo assim, quase 8 produtos. nossa. Aí eu olhei assim, eu falei assim, não. Aí veio aquele pensamento assim, né? Mas será que ela vai levar tudo isso aí? Porque eu não estava acostumada a viver umas coisas dessas, né? Deus mandou eu É. levar, eu fui uma filha obediente, levei. Dela, Carol, quanto que dá tudo isso aqui? Ainda brinquei com ela. Tudo? Eu brinquei. Eu falei, mas tudo isso aqui? Aí eu já tinha conversado um pouco com ela, né? Ela falou assim, senhora, eu amo essas coisas e eu não moro aqui. Eu falei, ai, que legal, você vai amar e tal. Para resumo da ópera, vim com a minha sacola vazia. Olha só. Num dia só que Deus falou comigo e eu precisava E que você daquele. nem ia se preparar para vender, e no fim vendeu mais que um. Não, eu não estava esperando, né? Eu só obedecia a Jesus e fui. E aí só contar um resumo, assim, né? Tipo, para o pessoal ver que tudo que eu já falei eu tô vivendo. Aí uma coisa que foi maravilhosa também, para também não tomar o seu tempo, que já é 11 horas, mas que o esposo agora parece que tá pingando e resbalando nele, assim, sabe, Saulo? E ele tá Uhum, virando a chave junto comigo, porque ele tá vendo o que eu tô vivenciando e pra ele tá fazendo um pouco de sentido. sim. E aí ele tava ganhando um determinado valor no serviço e eu falei pra ele assim, amor, não é que eu não estou feliz, mas como nós estamos no centro da vontade de Deus, fazendo a nossa parte, hoje eu entendo isso, porque estão todos eles fluidos. Alinhados? Então hoje eu uso essa frase, Saulo. Estar no centro da vontade de Deus. E quando você está, você vivencia tudo e não tem impedimento. Uhum. Eu falei assim, vamos focar num número? Aí ele falou assim, num número? Eu falei, meu bem, você vai. E eu já, como é que fala? Ensinando ele, né? Você vai pensar no seu patrão e vai focar nesse número. Você vai pensar nesse número e vai focar no seu patrão. Fechou? Eu com você e você comigo. Porque isso também na palavra, também está na Bíblia. Se dois orarem juntos no mesmo propósito, por que Deus não faria? Eu falei, então vamos debulhar esse negócio aí. Nós estamos podendo com Jesus, nós com Deus a maioria, então bora pra É cima. isso aí. Ele falou assim, tá bom, meu amor, tá bom. Ficou meio assim, meio sem crer, né? Mas ele foi. Eu falei, ó, é só isso que eu quero que você faça. É você focar no número e no seu patrão, no seu patrão. Isso um mês. Ele falou, tá bom. E foi, Saulo, eu fazendo a minha parte, orando, trabalhando, ele também fazendo a parte dele, louvado seja Deus. Que também não é assim, né, gente? Vou fazer uma observação aqui. Não é que você acessa assim sem fazer nada, tá? Não, não, tem Não, que. milagre real não existe. É você se curar, se permitir, ok? Mas você fazer a tua parte, que Deus, ele se encarrega de fazer a dele. Porque Acessar sem julgamento, né? porque a parte de Jesus ele sempre vai fazer 110%. Ele não deve nada pra ninguém. Então você precisa estar no centro. Você estando, aí ok. Então você tem que fazer a sua parte pra você receber, tá? É E isso aí. aí, ele fazendo tudo bonitinho, a função dele lá. Aí ele chega numa quinta-feira, que era o dia útil, com um sorrisão no rosto. Ele falou, amor, eu tenho uma notícia pra te contar. Eu falei, o quê? Eu meio que me fiz, confesso, que eu já sabia. Pra mim já era uma realidade. Ele falou assim, você acredita? Aí até brincou comigo nessa aula. Ele falou assim, você é profeta mesmo, né? Porque você acredita que que o meu patrão me deu exatamente o valor que a gente combinou, meu bem? Olha só. Eu falei, você jura? Daí ele falou assim, senhora, te mostro aqui. Exatamente a quantia, pimba, sem menos e sem mais, exatamente a quantia. Aí eu falei pra ele assim, vamos fazer agora um outro trato eu e você? Tá um pouco mais longe, mas vamos conquistar juntos.
No final do ano tem o 13º, certo? Daí ele falou certo. Eu vou te dar dois números e você escolhe qual você quer ganhar. Dele, ai meu Deus. Eu falei, vamos não. Dele, bom, já que deu certo a primeira vez, vamos pra segunda então, né? Eu falei, então bora, qual dos dois você quer? Ah, eu quero esse aqui. Então a gente vai fazer a mesma coisa. Nós dois vamos trabalhar, nós dois vamos fazer a nossa parte, nós dois vamos buscar de Deus, nós dois vamos orar e vai dar tudo certo. Se Deus, na sua infinita bondade, achar que você merece a mais, amém. Se não, o nosso pedido foi feito e tá tudo bem. Aí fica por conta, como diz o nosso Deus, né? E aí eu tenho trabalhado isso na cabeça dele. Então ele tem vivenciado também, Saulo, para você ver, eu tô curada e ele tem alguns bloqueios porque ele não participou, não fez barras, não Uhum. fez hipnose. Mas automaticamente, como a gente é um casal, e eu depois quero que você explique isso também para nós, ele tá vivendo também junto comigo, Sim. automaticamente. E como eu explico muito, troco esse conhecimento com ele tem acessado aos poucos, não totalmente como gostaria, mas ele acessa aos poucos também essas coisas. Então ele Uhum. fala assim: meu bem, como é maravilhoso, né? E ele trabalha só num serviço. E às vezes outras coisas que ele conhece e que já fez, tá voltando para a vida dele para acontecer e tá ganhando. Então, às vezes, o salário, lógico, paga as contas, alguma coisa aqui, compra lá, às vezes não sobra. Mas mesmo não sobrando, Deus abre uma porta para ele e traz mais condições financeiras e nós vivemos aquele mês sem passar dificuldade, não nos falta nada. E ele fala assim: Meu Deus, meu bem, que da hora, né? Falta um gás, não tem naquele momento, no outro dia aparece um serviço, ele faz, ele consegue comprar o gás. Como é que pode, né? É Sim. muito isso, Carol, porque, na verdade, o que que acontece? Quando você muda, automático, tem duas coisas principais que começam a acontecer. A gente sempre fala isso na hipnose. Você vai começar, aquilo que te incomodava antes, vai começar a incomodar muito mais. Então, a tendência é que você se afaste de alguns ambientes e de algumas pessoas. Isso é padrão. Outra coisa é, pessoas que demoram muito a falar com você, quando elas te olham, elas falam assim: Nossa, mas o que que você está fazendo? O que que você fez? Você mudou tanto, né? Porque elas percebem de fora. A gente que está na mudança, às vezes a gente não percebe muito. Mas quando eu mudo, automaticamente eu mudo o meu ambiente. E aí, geralmente, as pessoas que estão próximas de mim, elas vão mudar. É tão fato isso que às vezes eu tenho mães que me procuram porque quer, o meu filho está nas drogas, ou meu filho está com problemas nos relacionamentos e tal, gostaria que você atendesse ele. E aí eu falo assim, não, eu não posso atender ele porque não foi ele que me procurou, mas eu atendo você e a vida do teu filho vai mudar. E você veja que interessante, às vezes a vida do filho ou do esposo muda, ela simplesmente sabendo dizer não. Porque toda relação gera uma dependência emocional. Então, quando eu me Sim. posiciono de maneira diferente, o outro sente esse movimento e aí ele percebe que, poxa, agora deu ruim, eu preciso também mudar, porque senão não vai ter mais essa relação de troca, sabe? Então, isso é automático. E quando há essa abertura, não tem limites. E aí vai respingar na tua mãe, no teu pai, nos amigos, na comunidade, entendeu? Você E acaba até, tipo sendo. assim, não, e tem um ponto que agora, que nem até eu conversei tenho conversado um pouco menos com os meus pais, porque daí o que que tá acontecendo? O meu esposo, ele tá tendo um pouco mais de liberdade e tá entendendo um pouco essa energia, isso tudo que eu tô vivendo. Então, Uhum, como você comentou, tá respingando nele, então eu quero muito que ele faça as barras, eu quero que ele conheça você, né? Um dia com o Álvaro e tal. Eu quero trazer uhum. isso para a realidade dele, mas é aos poucos, porque ele também tem uma crença que limita e ele mesmo comentou esses dias comigo que ele tem um pouco de medo. É, Então no eu também tempo não vou dele. forçar, Uhum, né? Não vou forçar, mas ele vai sentindo de mim
e automaticamente Deus vai trabalhando, né? Na vida dele e tá tudo bem. Eu não tenho pressa, né? A gente tá vivendo coisas maravilhosas e grandiosas e não importa, né? Isso mesmo. Cada um tem o seu processo e tá tudo legal. Só que os meus pais já tá ficando um âmbito assim meio que não é tóxico, mas tá ficando ruim de ficar perto deles. Por quê? Porque eles já são mais velhos. E eu Uhum, também entendo isso. Então tem muita coisa que eu não vou conseguir mudar, não vou conseguir organizar. E também tá tudo bem. Então a própria vida, a minha rotina tá tirando eles um pouco de perto de mim. E eu também oro muito com Deus, converso muito com Deus, e ele me dá um entendimento, dizendo o quê? E isso também eu quero que as pessoas que vão assistir entendam. Não tem esse negócio de não amar, ou de não gostar, ou de não querer por perto, mas tem coisas que Deus vai dar pra gente que não é pra vivenciar com outras pessoas, é pra você viver com a tua casa, com a tua família. uhum. Porque essas pessoas não vão estar prontas ou não fazem parte do teu processo e Isso. propósito. Isso tem a ver com abrir mão do controle, Carol. Isso acontece também com nós, como terapeutas. Lá no início da jornada, eu achava que isso era para todo mundo, e que eu queria ajudar todo mundo, e que eu podia. Mas isso era ego meu. Era eu achar que aquilo que estava sendo bom que eu estava vendo eu deveria impor praticamente para o outro. Não funciona assim. Nós fazemos, criamos a ponte, damos a abertura, mas eu aceito que cada um tem seu tempo, a sua maneira, e que talvez alguns nem vão acessar nunca. E tá tudo bem, Sim, entendeu? Isso também é você estar mais perto de Deus, porque Deus é assim. Senão ele podia, com o estalar de dedo, transformar todos nós e falar, é isso. exato, Mas não, exato. né? É essa questão. Então é muito certo isso. E isso vai começar a te incomodar mais, você tende a se afastar mais de certos ambientes e pessoas, porque é necessário para o teu processo. Isso vai te dar mais qualidade de vida. Mas agora tem uma pergunta que eu quero fazer para você e que faz muito sentido para os casais, Hum, que eles assistiram os vídeos nós fazendo lá, né? sim, Mas como que foi para você a questão sexual? Como que foi a abertura disso? Que nós nem tocamos em assunto algum na terapia, mas a tua sim, vida sim. deve ter mudado. Como que foi isso? Saulo, é assim, porque como eu comentei da mãe e do pai da crença limitante e tal, talvez depois eu vou falar aqui pra você, mas se você talvez quiser cortar, enfim, Uhum, é que eu vou falar como você tá depois nós cortamos. perguntando, Aham. que daí eu vou falar isso pra você pra entender mesmo, né? Uhum, É questão tipo da relação em si, vamos supor assim, posições entre um casal dentro de quatro paredes. É questão de oral, de coisas assim mais específicas, que a minha mãe, ela, no entendimento dela pequeno, pouco, me dizia que não era bom fazer porque tinha alguma ligação com religião e tudo mais. Então uhum, eu me desenvolvi com esses bloqueios. Você não pode fazer essas coisas porque vai te trazer dano. Jesus não se agrada e não vai ficar feliz. uhum. Então vamos fazer E eu, assim. Nós vamos, no que está gravando, nós vamos fazer um encerramento agora, daí eu paro de gravar e daí nós podemos conversar sobre. Num resumo assim, Carol. Você esteve com a gente lá, você percebeu assim, você viu que a tua fé não melhorou, na verdade, nós não estávamos lá para não, 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 interferir. não melhorou, não. Tá muito divino, pelo amor de Deus, tá maravilhoso. Não tem nem o que falar. Legal. Tá muito bom demais. Você percebeu que em momento algum existiu controle, você permitiu naquilo, você se sentiu confortável, né? Então todo o processo é isso, né? Teve lá. E o que que você sentiu? Fale para nós. Lá no início, das primeiras vezes quando eu cheguei próximo de você, como que foi você? Como que você percebeu isso? Ixi, Saulo, agora você fez uma pergunta difícil, como diz, porque eu fui lá tão tranquila, né? E eu queria, na verdade, era nem tanto escutar as explicações, eu queria mais sentir na pele, né? Porque eu tinha essa certeza que ia ser maravilhoso, né? Então, assim, o que eu senti foi muita, mas muita paz.
Você chegou perto de mim, a tua energia, cara, como diz, bateu demais com a minha. E Legal. eu queria, assim, eu sei que, lógico, eu vou falar aqui com todo respeito com a esposa, mas eu queria agarrar você assim, e não soltar nunca mais. De se tratando da energia, porque era muito Uhum, gostoso. É aquela coisa que você fala assim, nossa, Carol, como é gostoso estar na sua casa, né? Tô me uhum. sentindo tão à vontade, é esse quesito. Que eu queria abraçar você e falar assim, Sal, não sai daqui mais não, fica aqui. Porque você transmitia muita paz, muita tranquilidade pra mim. E parece que eu queria ficar ali, ó, meu, eternamente, assim, sabe? Não queria mais sair daquilo, né? Então é muito gostoso, assim, todo o envolvimento que vocês fazem, a sua chegada, né, pra gente que recebe, cara, é assim, é espetacular. Que nem você comentou, cada um tem um propósito e tem um jeito de trabalhar, né? E o seu e o do Álvaro, cara, eu não tenho o que dizer, assim. É muito, muito legal mesmo. Não é algo que invade, que te deixa com medo, com nada. É algo tranquilo, de olhar afetivo. Então, não existe um olhar malicioso, não existe um olhar de arrogância, não existe um olhar de superioridade. Não existe. Você é terapeuta, estudou e sabe fazer. Mas eu, naquele momento, eu nem sabia. Você tá entendendo o que eu quero dizer? Não dava É, para eu ter essa diferença. Para é mim, legal. naquele momento, quando você chegou perto de mim, e isso eu tô falando aqui, não é puxa-saquismo, porque eu amo mesmo os três, mas não é puxa-saquismo, é falando no cru para as pessoas entenderem. Eu não senti essa, sabe? Essa Uhum, diferença. Eu tava vendo o Saulo como humano, porque ele chegou e foi, cara, muito assim, cuidadoso, amigável, né? Eu me senti assim, cara, faz o que você quiser comigo, no modo bom de dizer, né? uhum. Eu tô me Sente sentindo em casa. segurança, né? Uhum, Isso, Saulo, isso. Eu me senti muito tranquila, muito. Nossa, foi maravilhoso. E aí eu falei, cara, não tem como eu estar num âmbito desse e não me permitir, porque a uhum. situação, o ambiente estava propício para aquilo. É, Então é foi muito isso. bom. Isso é muito importante para as pessoas entenderem que todo ser humano é sábio, todo mundo tem a sua intuição, né? Então, quando eu me aproximo de você, se eu tiver uma intenção, um exemplo, de ter controle, ou de querer ser ou fazer algo, tipo, o teu inconsciente, na hora, ele já vai perceber, e aí a E tendência é vai se se retrair. afastar. E é legal porque dá para eles ver nos vídeos lá depois, que às vezes ficam com receio, o que que é indução, como que eu vou entrar no transe, né? Às vezes tem alguns hipnoterapeutas que fazem umas puxadas, uns negócios, eu gosto Sim. que a pessoa entenda, e você viu quando eu chego perto da Carol, eu olho ela e tal, ela já entra no transe dela, eu não preciso fazer nada de mágico, não existe isso, Mirabolante, né? né? Porque você já sentiu e aí você entra nesse estado de presença, né? Como você, quando você está na igreja, né? Tipo, o Espírito Santo, o louvor, às vezes a oração, né? Que é um estado interno, que é onde você se sente seguro e acolhido. A partir dali, tem-se a permissão para que se traga aqueles traumas para que a gente possa, no ambiente seguro, com a capacidade profissional, trabalhar cada um deles, né? É isso que é interessante, que é a permissão, não é? E eu gosto muito nos eventos, várias vezes eu faço, da pessoa entrar no seu próprio transe, né? Isso que é importante para elas saberem, né? Não é nada Não, forçado, nada. não, e não tinha nada assim, tipo, Não, qualquer sentimento que vocês possam imaginar, assim, que você possa sentir, não existe, não tem como. Porque o Saulo e o Álvaro têm todo esse, perdão, tem todo esse cuidado com a gente, né? Ali naquele momento. Então, que nem a parte espiritual. Cara, ela flui assim, num estalar de dedos. Eu escuto hoje um louvor, eu choro em menos de 5 segundos, que eu demorava às vezes 20. Uhum, Eu sinto uma conexão com Deus que é absurda, né? Como eu comentei que eu escuto ele falar no meu ouvido, e era uma coisa que eu achava que era muito distante. Nós, como os cristãos, a gente acha que sempre você chegar num nível desse
com o divino, né, com o sagrado, enfim, queiram as pessoas chamarem de algum outro nome, é muito distante, difícil de acesso. Acho que E não precisa de um é. intermediário, né? E nunca É precisou. isso, Saulo. E às vezes o que mais acontece no âmbito cristão, como você conhece, você pode concordar comigo, que a gente procura muito os profetas, né? Porque você acha que o profeta é um ser absoluto e ele vai falar com você através dele. E eu era uma pessoa religiosa e procurava os profetas, porque eu não Uhum, entendia que eu podia ser uma e ter esse contato com Deus. Então, uhum. hoje eu não procuro mais. O que que eu faço? Eu quero saber o que Deus quer pra mim, o que Deus tem pra mim. Eu coloco meu joelhinho no chão e tenho meu livre acesso. É isso aí. Que Deus também fala sobre esse livre acesso. Então, tipo, tá vendo só? O pessoal vai escutar o testemunho e vai entender que as coisas vão fazendo sentido, vão Sim. encaixando. Então, eu tenho esse livre acesso. Isso é Bíblia. E eu não tô falando coisas do meu entendimento. É Bíblia. Então, por que que a gente não Uhum. vive? Por que que não acessa? Porque tem bloqueios e ensinamentos e tudo mais que você traz, carrega com você e te fazem parar num ponto e você não vai. E que faz sentido para algumas pessoas que você não saiba disso, porque aí você vai depender delas, entendeu? Exatamente, Esse é o porque na ponto. verdade esse é o foco maior, Saulo. Depois de você ter o entendimento, como você falou, isso é muito importante. As pessoas, elas querem que você se prenda a algo, Uhum, porque elas talvez precisam. E eu não estou dizendo isso no âmbito cristão, mas existe também de precisam ganhar dinheiro, precisam de status, precisam né, de uhum. seguidores, precisam Isso. de não sei o quê. E aí você com a tua mentalidade bloqueada, você fala assim: "Ah, é Eu verdade". acho que é isso que Aí eu quando você vê, vamos preciso. cair, né? Vamos cair no abismo. Ai, vamos, é É legal, muito exatamente, que bom daí lá. você vai para o controle. E a nossa ideia não é que você assuma o controle. Eu vou pausar a gravação aqui agora, então, Carol. Aí vai ficar esse vídeo completo, eu vou disponibilizar no canal do YouTube daí. Se quiser dar um tchau pra galera, então pode. Aí. Quero aqui finalizar, Saulo, com você e dizer que as pessoas, por favor, gente, de verdade, do fundo do meu coração eu falo isso pra vocês. Procure o Saulo, por favor. Cara, vocês são pessoas fabulosas, são pessoas humanas, são pessoas com coração grandiosíssimo. E eu, que nem eu falei, volto a repetir, eu não tô falando isso por puxa-saquismo, mas eu tô falando isso porque fez muito sentido pra mim. Foi uma virada de chave em pouco tempo. Eu tô amando viver essa conexão com Deus, né? Essa parte da minha religião de ser evangélica não mudou absolutamente nada, só abriu a a minha mente com mais conhecimento do que eu já sabia, mas que não fazia sentido, hoje faz. Então, você que vai assistir, de verdade, eu digo para você, se permita. Nós estamos em 2025, no mês de agosto. Tem quase 5 meses, né, Saulo, para Uhum, acabar o ano. tá chegando. Então, assim, eu falo para vocês, ainda dá muito tempo de vivenciar as coisas E, extraordinárias inclusive, com eu Deus. acredito que talvez em outubro, talvez, eu faça um outro evento aí em Itapuá no Partner. Aí, ó. Então, gente, de verdade, Já tem por a favor, oportunidade. façam, vão ter oportunidade, façam. Não importa, o Saulo mora em Guaratuba, né, Saulo? Isso, do Procura, ladinho. procura, procura a clínica, vai ter o contato, acredito também lá embaixo, né, Sim, no sim. vídeo. Vão atrás. Porque assim, ah, Carol, mas você tem 29 anos, você fala isso porque você é jovem. Não, não existe uma idade. Não, não tem. Só vai e se permita. Você pode viver com 40, 50, 60 anos em um ano que você não viveu a vida toda. E é sobre isso, é sobre viver, é sobre se permitir, é sobre sentir as coisas reais. Então eu quero, assim, com muita gratidão no meu coração, agradecer vocês por se dedicarem tanto, né, com o propósito de vocês e dizer que pra mim assim, é sem palavras, de verdade. Muito obrigado mesmo. Maravilha. Parabéns pela permissão. Então vamos encerrar aqui.